Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Na semana passada eu estava viajando, fui ao Rio de Janeiro, atender uma agenda do DNA, e Deus tem feito coisas maravilhosas no Rio. Se você vê na televisão, o Rio está muito difícil, mas eu vou dizer para você, se não tivesse ali uma igreja forte, a coisa já tinha desgringolado, porque Deus está fazendo uma obra linda ali no Rio de Janeiro, e eu fico muito feliz de estar de volta, ver pessoas que eu amo tanto, e dizer que vocês são a igreja mais linda que existe. Eu estava aqui no louvor maravilhado, porque eu fui em tantas igrejas lá no Rio, mas nenhuma igreja tinha um louvor tão lindo quanto esse. Vamos dar uma salva de palmas para esses levitas aí, Adoradores, estão servindo, que Deus abençoe vocês, e nós somos o povo mais bonito dessa terra, amém? Amém, que coisa boa. Pessoal, algumas semanas atrás, eu não sei se você estava aqui no Vox, mas eu trouxe uma mensagem ao seu coração, desafiando você a ser relevante. Quantos se lembram? Baseado na história de Daniel. Quem lembra dessa pregação? Quem estava aqui, levanta a mão, dá moral, vai. Alguns estavam aí. E o meu desafio para você naquela noite foi que você fosse e sonhasse em ser relevante. E Daniel, de fato, foi relevante, porque ele, ali, muito arraigado em Deus, muito firme com Deus, não se contaminando, o que Deus fez? Deus colocou ele em uma posição de destaque. E naquela noite, a palavra de Deus sobre as nossas vidas é: Deus quer nos usar em posições de destaque. E a pergunta é: por que não sair daqui o futuro presidente? Por que não sair daqui aquele que vai inventar a cura do câncer? Por que não sair daqui um juiz que vai um dia sentar na cadeira do Superior Tribunal? Por que não? Nós temos que sonhar em ser usado por Deus. Por quê? Porque Deus sim tem uma missão para nós: ganhar pessoas. Ele disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho, mas Ele também nos deu talentos. E esses talentos que Deus nos deu, nós temos que colocar a serviço do reino de Deus, e nós precisamos usar esses talentos. E Deus coloca talentos em várias áreas. Você pode ter talento para ser um grande médico, você pode ter talento para ser um juiz, você pode ter talento para ser um esportista, você pode ter talento para empreender e fazer muitas riquezas, e com isso fazer o reino de Deus ir adiante. E nós temos que crer nisso. Então eu não sei se você já esqueceu dessa palavra, mas há algo de Deus sobre a sua vida, você precisa buscar o que Deus tem para mim. Não viva uma vida medíocre, não viva uma vida comum, viva uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida extraordinária? Você quer mesmo? Quer mesmo? Tem um preço para ser pago. Paga o preço e viva essa vida maravilhosa. Eu queria falar nessa noite com você sobre uma letra e um número. Vamos ver se você consegue desvendar. Poderia ser o nome de um carro da Hyundai, porque a Hyundai tem o iX35, o que mais? Tem o i30, e eu queria falar com você nessa noite sobre i9. i9. Gostou? Não? Ficou bom não? Poderia ser um carro da Hyundai, i9. O que quer dizer i9? Fala aí, gente. Isotônico? Tem isotônico mesmo? E aí, o que mais? Não, gente, i9 significa i9. i9. Mas não i9, mas escrito i9. i9. Entendeu aí? Brincadeirinha? Nossa, salva de palmas, foi muita criatividade, não? Mas eu confesso que foi plágio, que eu plagiei essa, Mas deixa eu dizer para você, eu queria falar sobre inovar no reino de Deus. Eu tenho muita sensibilidade no meu coração que essa é uma palavra necessária para os dias de hoje. Nós precisamos inovar. Nós precisamos ter uma mente diferente. E eu creio que inovar é ter a visão para construir o reino. A igreja que Deus nos chamou para ser é uma igreja relevante, atraente e poderosa. Em qualquer época da humanidade, se a humanidade estiver debaixo de terra, debaixo de guerra, debaixo de abundância, debaixo de problema, não interessa, vivendo qualquer que seja a oposição, eu creio que Deus chamou a igreja para ser uma igreja relevante, atraente e poderosa. Você crê nisso? Então, os dias, eles mudam, os problemas que nos afetam, eles mudam. Às vezes mudam só a cara, mas às vezes realmente são diferentes. Nós temos que ter a mente de Cristo.
Porque você, eu não sei se você já percebeu a história de Jesus, mas Jesus era de uma certa forma muito imprevisível. Quando você vê nos evangelhos, Jesus a todo momento ele surpreendia as pessoas. As pessoas vinham com uma pergunta, ele devolvia outra. Ele tinha um problema, ele operava um milagre. Quando todos achavam que ele ia fazer alguma coisa, ele fazia algo diferente, ele surpreendia as multidões. Quando todos estavam com fome, ele multiplica os pães. Quando aqueles discípulos estavam ali pescando, e achavam que seriam pescadores o resto da vida, Deus fala assim, Jesus faz o quê? Chama eles para serem pescadores de homens. E ninguém entende. Por quê? Como que Jesus vai usar um pescador que não sabe de nada? A vida de Jesus é uma vida de inovação. O reino de Deus é um reino de novidade. É claro que a palavra de Deus é imutável, mas o reino de Deus é um reino de novidade. As pessoas que nós vamos visitar essa semana, é chegado o reino de Deus na vida delas, e isso traz o quê? Novidade de vida. É chegado o reino. O reino de Deus é um reino de novidade, por quê? Porque a vida com Deus, uma coisa, ela não é monótona. Muito pelo contrário, para mim, a vida com Deus é uma aventura. É uma alegria. Imagine você dentro de um jogo. Imagine que tudo que você já viveu até hoje com Deus foi um jogo. Quantos gigantes você já derrubou? Quantas situações você achou que você ia morrer e logo depois você conseguiu dar um jeito ali e Deus operou e Deus te capacitou? Ou seja, a vida com Deus é uma vida de novidade. É uma vida de novidade. Eu quero ler um texto como um texto base, para trazer para vocês esse conceito de inovação, de inovar. O que Deus precisa fazer na sua mente? Nós vivemos um mundo de constante mudança. Nós vivemos um mundo de inovações constantes. E nós precisamos o quê? A todo momento inovar. A nossa mente, a nossa prática, a nossa vida não pode ficar parada. É claro que a inovação, ela tem uma base, a base é a Escritura. A base é o relacionamento com Deus. Mas diante e apoiado nessas verdades, há tanto para ser feito e há tanto para descobrir. Eu queria que você então abrisse sua Bíblia em Lucas 5, e é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e você vai ver aí. A partir dele, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Abre em Lucas 5, nós vamos ler do verso 17 ao verso 26, e vamos que vamos. Vamos que vamos. A Bíblia diz assim, já está aí na mão? Então vamos lá. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali quem? Os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Jesus atraía as multidões, por quê? Porque eles iam ver alguma coisa. E esses que estavam aqui, os fariseus, eles estavam, na verdade, querendo achar um problema em Jesus, e eles estavam muito curiosos por aquilo que Jesus faria. Porque se eles pensassem que Jesus não faria nada, eles jamais estariam ali. Mas a Bíblia diz que de vários povoados da Galileia vieram. E o poder do Senhor estava com ele para o quê? Curar os doentes. Novidade. Chegava gente paralítica, era transformada. Chegava gente que não enxergava, voltava a ver. Chegava uma mulher com fluxo de sangue, ela era curada. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, olha aí, mais um elemento surpresa. Jesus sabia o que eles estavam pensando e surpreendia eles a todo momento. Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi
para casa, louvando a Deus. E todos ficaram o quê? Atônitos. Ninguém esperava aquilo. Aquilo era algo inesperável, aquilo surpreendeu eles, e eles ficaram atônicos, e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. E eu acredito que a vida com Deus tem que ser extraordinária, tem que ter inovação, tem que ter mudança. Quando eu penso, eu não entendo muito de música, mas eu sei que tem muitos peritos aqui da música. Quantas notas musicais existem, básicas? 7? Quantas? Quantas são? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é isso? Mas as bases são essas ou não? As outras derivam dessas? Sim ou não? São 12? Então imagina, existem 12 notas musicais segundo Mateus ali. Então nós vamos acreditar. Né? Nós vamos acreditar que ele estudou mesmo, né? Que ele só não sabe ler cifra, né? Então vamos lá. Então, ele falou que tem 12. Gente, você já pensou que através de 12 notas musicais são feitas todas as músicas que o homem já executou, já pensou, tudo está contido nisso? Observa o ambiente de criatividade, o ambiente de criação, o ambiente de possibilidades, que a partir de 12 notas musicais nós podemos viver. Você pode pegar vários ritmos musicais e a partir desses 12 notas você vai produzir todo tipo de ritmo musical. Os que você gosta e o que você não gosta. Ou seja, inúmera inovação, criatividade, coisas novas. Eu creio, eu não tenho certeza, mas eu acho que nós temos 26 letras no alfabeto. Através disso são feitas todas as palavras. Pelo menos no alfabeto como o nosso, são constituídas inúmeras e inúmeras palavras, inúmeros e inúmeros significados. Se você pegar o nosso alfabeto, nós temos toda a língua portuguesa, mas você pode ir para a língua inglesa, e você vai ter outras várias palavras. Você percebe a dimensão do mundo que nós vivemos? Da possibilidade de criação, da possibilidade de fazer coisas novas que está diante de nós. E eu te pergunto, quem é que deu ao homem toda a capacidade para fazer tantas coisas e criar tantas coisas? Se você crê que você é criatura de Deus, e Deus assim te criou e colocou dentro de você capacidade, para o quê? Para fazer coisas, para criar coisas. E o homem foi então construindo as coisas, foi então aprendendo, foi então ali criando. Isso é inimaginável. São milhões, são anos e anos, milhões de horas de estudo, de ideias que estão em jogo. Das letras saem a poesia, sai o jornalismo, as notícias, as crônicas, os textos, os escritos, os livros. Quantos milhões de livros existem? Pessoas, todos os conceitos. Quem já assistiu aquele filme, O Físico? Como é que é? É isso mesmo, O Físico? A história daquele filme conta o quê? De um cara tarado pela medicina, não é isso? Que ele quer o quê? Descobrir mais e mais. O que ele começa a fazer então? Pegar as pessoas e o quê? Abrir elas, não é isso? Estou errado ou não? Eu lembro bem do filme? E ele começa a abrir os mortos para conhecer o que? Os órgãos, conhecer como o corpo funciona. Ainda hoje eu estava conversando com o Jonathan, não sei se ele está aqui, supervisor lá na nossa rede, e ele falou, ele é médico veterinário, e ele estava me contando da época que ele trabalhou lá no zoológico, né? E foi uma época terrível, porque pelo que ele me falou lá, todo bicho que ele mexeu morreu, mas, né? Glória a Deus pela vida desse irmão, que Deus o abençoe, né? Mas ele estava me contando da girafa, por exemplo, e ele disse: Daniel, você não tem noção, a girafa. Há uma veia que desce da cabeça da girafa, e ela vem descendo aqui no pescoço, mas ela é feita através de bolsões, ela tem assim uma veia, e aqui ela tem um bolsão, e aí depois uma outra veia, um bolsão, uma veia, um bolsão. Por quê? Para o sangue não descer de uma vez só, ele desce, aí esse bolsão, ele vai ficando cheio, e aí desce, entende? Há todo um sistema, e alguém um dia viu aquilo, estudou aquilo, entendeu aquilo, interpretou aquilo.
O físico, os médicos foram criando a medicina, descobrindo. Passaram um xixi no corpo, viu que tinha algum efeito. Passaram um banho de bicho no corpo, falou, isso aqui pode ser que hidrate. Tantas coisas, tanta possibilidade. E quando eu leio esse texto da palavra de Deus, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma inovação e uma criatividade, porque aqueles homens têm aqui eles têm um problema, eles estão carregando uma dificuldade, um problema, algo que eles não têm solução para aquilo. E eles falam, Jesus pode me dar a solução. E quando eles chegam para entrar por onde? Porque todo mundo entra por onde nos lugares? Pela porta. E obviamente você tem que entrar pela porta. E eles poderiam ter ficado a vida inteira dizendo, mas não tem como entrar pela porta. Não, mas eu preciso entrar pela porta, porque todo mundo entra pela porta. E eu diria que inovar seria entrar pela janela, né? Eu tenho um problema. Eu preciso chegar até Jesus. O que eu vou fazer? A porta está entupida. Não tem como. E talvez eles tenham até tentado, empurra aqui, passa para lá, faz barulho, e fala, aqui tem um doente, chora, né? Tem gente quando quer passar, faz qualquer coisa, inventa, né? Coloca uma mulher grávida, né, na frente para tentar abrir passagem. Mas eles olharam aquela situação e falaram, inovação. Eu preciso fazer algo diferente. E como eu disse, diferente seria entrar pela janela. Eu acho que eles quebraram todos os paradigmas. E eles sobem até o teto daquele lugar. E içam aquele paralítico diante de Jesus. E aquele movimento deles de inovação, aquele movimento deles de fazer algo diferente, de fazer com que eles pensassem diferente, agissem diferente, que fez aquilo. A Bíblia diz que Jesus, olhando o quê? A fé deles. Porque para você fazer uma inovada dessa, você tem que ter fé, né, irmão? Porque vai que você sobe lá no telhado e desaba a casa, e aquela confusão danada. E eles descem ali o paralítico, a sua fé te salvou. Depois vem a discussão, mas salvar não pode. Então levante e seja curado. Obra completa. Aquele paralítico, então, através dos seus amigos que inovaram, fizeram algo diferente, descobriram que há outras formas de chegar a Jesus a não ser pela porta, mas também pelo teto. Aquele paralítico não só é salvo, na verdade não só é curado, como também é salvo. E eu te pergunto, você teria saído dali com a cura naquele dia? Fala sério. Você se arrisca? Você faz as coisas diferentes? Você procura formas de chegar a Deus? Você procura forma de fazer as coisas? Ou você está preso em um paradigma e nada te tira dali? Se aqueles homens tivessem agido convencionalmente, e essa mensagem é o que eu tenho pensado para a minha própria vida. Nos dias que nós vivemos hoje, nós temos que entrar pelo teto. Nós temos que fazer algo diferente. Porque se nós formos convencionais, talvez nós não vamos chegar até Jesus. Se a gente pensar, por exemplo, nas casas de paz, é o quê? Inovação. É algo diferente. Algo diferente do que já é diferente, entende? Porque a maioria das igrejas do Brasil nem trabalham com células. Elas nem têm o costume de pregar o evangelho. Você acredita nisso? Isso é uma realidade. E nós, então, inovamos. Por isso existe o DNA. Não sei se você sabe, mas a sua igreja, a igreja pela qual você faz parte, as histórias, os testemunhos que nós, pastores, contamos quando nós vamos visitar essa igreja, são os testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Tem revolucionado muitas e muitas igrejas. Igrejas estão abrindo suas casas e pregando o evangelho. Mas sabe, mesmo dentro da inovação, ainda existe o que? A inovação. E agora nós vamos para a casa de paz. E nós vamos não só sair da igreja, mas nós também vamos sair da nossa casa e nós vamos até onde as pessoas estão. Você entende a necessidade de fazer algo? O que é inovação? Significa literalmente criar ou apresentar algo novo, alguma ideia nova, um método novo. É a capacidade de explorar novas ideias com sucesso e fazer a mesma coisa, mas o quê? De maneira diferente, mais eficientemente.
Nós já sabemos fazer células, vamos fazer casa de paz. Nós vamos o quê? Evangelizar da mesma forma, mas nós vamos fazer diferente. E nós cremos que pode ser de uma maneira mais eficiente. É agregar valor e facilidade às coisas que já existem. Por exemplo, por que será que existe o câmbio automático de um carro? Porque um dia alguém pensou, o carro anda com câmbio manual, mas eu não estou aguentando mais trocar marcha. E se eu fizer algo que seja o quê? Confortável, que produza o quê? Conforto. Então, a partir de uma coisa que já existia, ele propôs o quê? Uma inovação, um câmbio automático. Trazer à existência novas maneiras de resolver problemas antigos. Para você, qual é a maior inovação não. Para você, qual é a inovação mais barata e mais extraordinária dos últimos anos? A mais cara é mais fácil falar, mas a mais barata, o que você acha? Faz aí, alguém fala. Hã? Hã? Miojo? Copo descartável, o que mais? Hã? Clips. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião sobre algo que responde a um problema antigo de uma maneira diferente se chama GPS. GPS hoje é uma tecnologia barata, que está na mão de quase todo mundo, porque está dentro de um telefone. Mas antigamente não era assim, não. Me lembro a primeira vez que fui de férias para os Estados Unidos com os meus pais. Eu acho que eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era adolescente. Acho que nem adolescente, talvez tinha uns 10 anos de idade. E eu me lembro que não existia GPS naquela época. E meu pai também não sabia dirigir carro automático. E chegou lá, só tinha carro automático. Eu me lembro ele saindo do lugar que pegava o carro, e ele pisava no freio achando que era embreagem. Então ele acelerava e brecava, assim, uma confusão danada. Nós tivemos que amarrar o pé dele, para ver se ele parava de apertar. E eu me lembro que eles faziam, sabe como? Eles pegavam, ficavam meia hora com o mapa aberto em cima do capô do carro, olhando o que eles tinham que fazer. E anotavam, pega a estrada I5, depois vira na 262, depois vira à direita e tal. E aí eles se perdiam toda hora. E o que eles faziam no meio da estrada? Parava o carro no acostamento e o quê? Pegava o mapa, colocava em cima do capô. Hoje, você vai onde você quer, sem conhecer nada. Está na mão de todo mundo. Alguém falou como resolver um problema antigo, como aprimorar uma solução. Um mapa físico era uma solução? Sim. Mas que tal se eu fizer ele ficar digital? E que tal eu posicionar ele com um sinal de satélite, e então poder guiar e ele recalcular e etc. E agora também traz o Waze, que vê o fluxo, que vê a blitz, que vê o não sei o quê, que vê o buraco na pista, que não sei o quê, e faz tudo e propõe o melhor caminho. Inovação. É reconhecido e admitido por todos que uma organização que não vê a necessidade de inovar, o que ela vai acontecer com ela, gente? Ela vai o quê? Estagnar. Ela vai entrar em decadência e ela vai um dia o quê? Morrer. Quando Lutero olha para a igreja da época dele e propõe uma reforma, o que ele está fazendo? Ele está inovando. Ele está dizendo assim, olha, nós já vivemos tempo demais assim, e não dá mais para viver dessa forma que nós estamos vivendo. Tem gente que confunde inovação com pecado. São coisas diferentes. Porque, como eu te disse, nós podemos fazer coisas diferentes, desde que a Bíblia seja o quê? Respeitada. Tem pessoas hoje que fazem casamentos que a Bíblia desaprova. Inovação? Não, pecado. Há várias coisas que nós podemos ver. Eles dizem que as árvores, elas morrem de cima para baixo. E elas vêm morrendo, entrando em decadência até que a sua raiz se vai.
Agora, nós precisamos pensar as coisas diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Mas sabe, a crítica que muitas vezes nós fazemos aos outros, a forma, as tentativas, e nós somos muito presos à realidade, nós não deixamos a gente pensar diferente, e as críticas são um ambiente contrário para a criação. A crítica, ela afasta a criatividade. O risco é irmão da inovação, ou seja, inovar significa correr alguns riscos. Nós estamos indo aí, vamos andar para Belo Horizonte, vamos entrar nas casas, nós vamos inovar. Há riscos nisso? Sim. Há o risco de encontrar um sem noção. Há risco, por exemplo, da pessoa dizer, você não pode, não volta, não tem problema. Há risco de você propor para aquela pessoa fazer a visita e ela dizer, eu não quero, o que você faz? Vai para outra pessoa e oferece a visita. Não leva isso para o pessoal. Mas, ou seja, fazer as coisas diferentes, nós vamos correr algum risco. A flexibilidade é o que nós precisamos para o Espírito Santo de Deus se mover. O Espírito Santo de Deus se move, e se ele não encontra pessoas que são dispostas a inovar, a fazer coisas diferentes, a agir de maneira diferente, ele fica preso. Às vezes o Espírito Santo está aqui, você está no culto e ele diz assim, eu quero que você vá ali e fale com aquela pessoa e ore por ela. Você é uma pessoa que nunca faria isso, e ele está te chamando o quê? Para fazer algo diferente. Para trazer algo diferente na sua vida, e você o quê? Fica preso e não faz. O Espírito Santo de Deus se move de maneira diferente a todo momento. E se nós ficamos presos e não inovamos na forma nossa de viver, a gente não faz aquilo que o Espírito Santo coloca para nós. É melhorar uma boa ideia, dar à vida aquilo que já morreu, achar uma solução no meio de um problema. E é fazer muito com pouco. E eu queria, depois de te dizer o que é inovação, e num mundo que move como o nosso, é necessário a gente fazer as coisas diferentes. Queria te falar o seguinte, sobre como você inovar com o que você tem na sua mão. Sabe, quando a gente pensa nas realidades que nós estamos vivendo, e eu volto naquele tema, daquela pregação, o que Deus quer fazer nesse mundo através da sua vida? Eu fico me perguntando, por que eu não vejo crentes sérios, maduros, preparados como Daniel era, nas posições de destaque? Por que eu não vejo crentes dando as cartas, criando, escrevendo, dando norte? Por que não é um crente, um homem de Deus que está, por exemplo, lá na ONU, influenciando as posições dos Estados Unidos, as posições da Coreia do Norte? Por que não? E nós, às vezes, pensamos naquilo que nós não temos, mas eu creio que nós temos que olhar para aquilo que nós já temos. Aquilo que nós já temos na mão. E eu te pergunto, o que você já tem na mão? O que Deus já fez na sua vida, que Ele está disposto a usar? Às vezes eu olho para as casas de paz e falo assim, mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, espontânea. Mas eu não sou uma pessoa assim mais atrevida no sentido de ir. Eu sou muito tímido, e a gente começa a olhar para tudo que nos falta, e não naquilo que Deus já nos deu. E você já teve uma experiência com Deus, você já sabe orar, você já tem uma igreja, você já está debaixo de liderança, ou seja, Deus quer te usar, por exemplo, num movimento desse como a Casa de Paz. E nós temos que olhar para aquilo que nós já temos, e não para aquilo que nos falta. Lembra das multiplicação dos pães? Os discípulos estão ali desesperados, porque há uma grande multidão para ser alimentada, e eles estavam preocupados com aquilo que eles não tinham, mas Jesus não. Jesus, que é o Jesus da inovação, o Jesus das coisas novas, o Jesus da novidade, ele se concentrou naquilo que ele já tinha, e ele falou assim, o que eu já tenho? Vai aí na multidão e vê o que eles têm.
Não é ver o que eles não têm, mas o que eles já têm. E o que eles já tinham são o quê? Uns pães e uns peixes. E ele fala, então com o que eu já tenho, eu faço o quê? Um milagre. E as coisas acontecem. O que nos impede de inovar na nossa vida espiritual? De fazer as coisas diferentes? O que nos impede de inovar nesse mundo? Que tipo de inovação você pode trazer? Que tipo de coisa nova você vai trazer para trazer melhor condição de vida para as pessoas? Para resolver problemas sociais, para resolver problemas políticos, para resolver problemas econômicos? O que está na sua mão? Veja o que você tem nas mãos e não o que falta nas suas mãos. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis 4. E essa é uma história que fala sobre isso. Sobre aquilo que você tem e não sobre aquilo que você não tem. Verso 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ou seja, olha o que você já tem. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Quando Eliseu vai resolver o problema daquela mulher que vem ali porque ela não tem renda, ela está em dificuldade, o marido morreu, deixou uma dívida, os credores vieram, falaram: se você não tem dinheiro, eu levo seus filhos, e ela está desesperada e ela vai até o profeta. E o profeta fala assim: o que você tem na sua casa? O que você já tem na sua mão? Por quê? Porque ele sabia que Deus quer fazer com aquilo que ele já te deu. Nós ficamos assim: quando eu tiver isso, eu serei uma bênção. Quando eu tiver aquilo, eu liderarei uma célula. Quando eu tiver isso, eu vou fazer a casa de paz. Quando eu tiver isso, então eu vou criar isso. E nós ficamos a todo momento olhando aquilo que nós não temos. Mas nesse texto das Escrituras, o profeta diz a ela: o que você tem na sua mão? E ela falou: eu tenho o quê? Uma botijinha de azeite. O que ele fala para ela? Se você ler a história, ele fala assim: passa por toda a sua vizinhança e pega potes. Pega muitos potes. Você e seus filhos, peguem muitos potes e venham aqui para a sala. E depois que você tiver muitos potes aqui, você vai pegar essa botija de azeite e vai começar o quê? A derramar nos potes. E a Bíblia diz que ela começou a derramar e o óleo não acabava, o azeite não acabava. E ela encheu potes e mais potes e mais potes e mais potes. Final da história, ela vende aquele parte do azeite, paga a sua dívida e ainda fica com muito azeite para ela criar tipo um comércio. A inovação, a obra de Deus, o milagre, só acontece em um ambiente assim. Eu te pergunto: o que você já tem nas mãos? Meus irmãos, eu disse, Deus tem um chamado para essa igreja. Tem um chamado de ser uma igreja relevante, uma igreja resposta. Lá no Rio de Janeiro eu dizia para os meus irmãos: vocês estão vendo o caos que está essa cidade. E muitas vezes nós estamos pensando: quem vai vir resolver? Chapolin Colorado, né? Eu esqueci como é que é a frase dele, como é que é? Quem poderá nos defender, né? E nós estamos esperando alguém vir. E eu dizia para eles: sabe quem vai vir? Você é a resposta. Você é a resposta. E Deus olha para Belo Horizonte e Ele fala: eu tenho uma esperança. Eu tenho igreja ali em Belo Horizonte, por isso eu tenho esperança para essa cidade. E Ele está dizendo: é essa igreja que vai ser resposta, é essa igreja que vai ser relevante, é essa igreja que vai mostrar a minha luz, é essa igreja que vai ser uma igreja que mostra, uma igreja que reflete. E veja o que Deus já nos deu. Eu e você nós somos 2.300 e alguma coisa celas em Belo Horizonte. Nós olhamos, nós queremos ter 5.000 celas e a gente fica pensando: falta isso, falta aquilo outro. E eu quero fazer com que você olhe para aquilo que Deus já te deu nas suas mãos. Nós já somos muitos para transformar essa cidade.
E pensando assim, sabe o que vai acontecer? O óleo vai sendo derramado. E nós vamos ganhando. Novidade. Nós já temos uma linda estrutura. Celular, nós temos um lindo prédio. Nós temos um CCM excelente. Nós temos qualidade, meus irmãos. Eu digo para você sem ser mentira, você está em uma das melhores igrejas desse país, você não precisa duvidar isso, você não precisa encher o seu coração de soberba, mas Deus te colocou num lugar saudável, abençoado, e eu sou muito feliz de ser pastor nessa igreja. Deus já te deu seus talentos, te deu seus dons, Ele já deu as pessoas da sua célula. Olha, às vezes nós pensamos, como Deus pode fazer algo novo nessa célula, inovar essa célula? Como vai acontecer aqui uma multiplicação que é algo que não está planejado? E nós olhamos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e Deus está dizendo, olha para o que eu já te dei. Olha para as pessoas que eu já te dei. Creia nessas pessoas que eu já te dei. Acredite nisso que eu já coloquei nas suas mãos. Nós temos que mudar a forma como a gente fala. Nós temos que falar assim, Deus já me deu isso, eu já tenho isso. Nós olhamos para 5.000 células e a gente diz assim, quem sabe um dia eu vou ter 5.000 células. Não, eu já tenho 2.300 células e eu terei 5.000 células. Eu já tenho algo. Nós temos que olhar para esse lugar que tem tantas cadeiras vazias, e isso deveria comover o seu coração, e te alinhar, e te chamar a pregar o Evangelho, e a se inovar, e a fazer as coisas diferentes. Você deveria dizer, obrigado Deus por essa grande multidão que já está aqui, porque Deus já te deu tantas coisas. Eu te pergunto, meu irmão, como nós vamos inovar nesses dias para ganhar vidas para Jesus? Como nós vamos fazer coisas diferentes? Como você vai usar o seu talento? Se você canta, se você dança, se você produz, se você escreve, se você compõe, se você dorme, acho que não vai ter jeito, mas se você faz alguma coisa, como você vai usar aquilo que Deus te deu para inovar e ganhar vidas para Jesus? Tem pessoas que inovaram e hoje elas dão aula, por exemplo, de determinadas matérias no YouTube. Tem pessoas que têm muitos seguidores. Tem gente que estuda para o vestibular com gente que dá aula no YouTube. Ela inovou a forma de dar aula. É de graça. A pessoa assiste. Ela grava a hora que ela quiser, ela não precisa ir para uma escola. Inovação, mas eu te pergunto, o que você fará de diferente, de novo, para alcançar esse mundo para Jesus? Como você vai usar os seus talentos? Como você vai usar os dons que Deus te deu? Que Ele já te deu? Para ganhar vidas? Como nós vamos fazer para transformar esse mundo? É chegado o reino dos céus. Como você usará, como nós usaremos os nossos talentos para trazer novidade para esse mundo? Eu lembro, há inúmeras doenças que não têm cura. Onde vai a inovação? Há tantos problemas. As metrópoles geram problemas novos a cada dia. As convulsões sociais das metrópoles, água, lixo, ar. Como você será usado por Deus para abençoar a vida das pessoas e dizer, olha, isso que eu fiz foi Deus que me deu. E Deus é isso, e você pregar o Evangelho através daquilo que Deus já te deu. Como nós inovaremos para ganhar vidas através de missões? Meu irmão, nós temos que alcançar o mundo. Hoje eu lia um relatório que o Roberto mandou, falando sobre o islamismo. O islamismo cresce 2 vezes mais que o cristianismo no mundo. 2 vezes mais. E eu te pergunto, não é contra essas pessoas, mas como você e eu inovaremos para pregar o Evangelho na Europa? Para pessoas que estão no mundo pós-moderno? Como nós utilizaremos as tecnologias para alcançar o coração das pessoas? Você entende? Eu não estou falando para trocar a base do Evangelho, mas para usá-la de maneira diferente. O que fazer para transformar pequenas coisas em realidades que vão servir pessoas e fazer a igreja avançar? Não tem nenhuma organização no mundo
que mude a vida das pessoas para a eternidade, a não ser a igreja. A igreja. Nós somos a igreja. Os jovens são inovadores. Eu não sei se você lembra da história de Davi. Mas Davi chega lá e vai levar sanduichinho, comidinha para os seus irmãos, e ele vê o gigante. Ele vê o gigante. Ele olha para o gigante e vê o gigante afrontando. Aquele povo estava debaixo de uma realidade, eles não conseguiam ver outra realidade, eles estavam amedrontados. E Davi vem de fora e ele fala: quem é esse? Quem é esse que está afrontando o povo do meu Deus? Aqui não, ele falou. Aqui não. Na minha frente não. E ele fala: eu vou contra esse cara. E sabe o que eles tentam fazer? Eles tentam colocar em Davi o quê? As vestes de guerra. Eles tentam colocar um capacete de bronze e uma couraça. Mas Davi era um menininho, aquela roupa fica assim pesada e ele não ia conseguir nunca. Ele fala: vocês lutam assim, eu não, eu luto diferente. E ele tira tudo aquilo, ele pega uma funda e uma pedra e ó, pá, na testa do gigante. E todo mundo fala: meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse menino? Que inovou, que ousou, que sonhou, que fez algo diferente e relevante. Enquanto todos lutam assim, eu luto com uma pedra e com um estilingue, sei lá como é que chama. As pessoas dizem: mas eu não consigo. Eu essa semana pensando em tudo isso, eu falava: Deus, mas eu sou um cara tão sem ideias. Quem se sente assim? Eu nunca tenho ideia nova, eu nunca consigo pensar uma coisa fora da caixa, eu sou um cara tradicional. Não sei se eu sou tanto, mas eu fico pensando, às vezes eu estou tão travado nas realidades, nós estamos presos a algumas coisas, a gente não muda. Se ninguém disser para você fazer uma célula diferente, você nunca faz uma célula diferente, já pensou nisso? Se ninguém te disser que você pode fazer algo novo, a gente nunca faz, e eu me senti assim. E eu fiquei pensando, será que eu não tenho que pedir a mente de Cristo em mim? Porque Jesus é o Deus que dá as ideias para nós. Jesus é o Deus que faz a gente transformar, que faz a gente mudar, que faz a gente fazer as coisas diferentes. Nós precisamos mudar, meu irmão. Se a sua vida espiritual não está funcionando do jeito que está, inova, meu irmão. Troca o horário, faz diferente. Existem grandes inovações, mas existem inovações pequenas que você pode fazer no seu dia a dia. Você fala: eu sempre vou orar de manhã, mas nunca oro. Então ora à noite, meu irmão. Muda o horário, muda a forma, muda o lugar. Muda. Adoração. Muda a música. Não está dando certo, muda a música, muda o local, muda a forma, muda o lugar. Eu não sei, mas adora a Deus, conecta com Deus. Quando nós identificamos que Belo Horizonte tem se tornado um dos polos de carnaval do nosso país, o que nós fizemos? Nós estamos tentando inovar. O meu desejo, do Breno, do Léo, dos pastores dessa igreja, é o que? Inovar. Nós queremos sim ter a Vox Conference no carnaval, e nós teremos no próximo ano de novo, para a glória de Deus, e nós queremos sair das quatro paredes, nós queremos inovar, nós queremos pregar, quando todas as igrejas estão presas nos seus retiros. Não estou dizendo que os retiros não sejam importantes, mas nós cremos que Deus está nos dando algo diferente. Nós precisamos fazer algo diferente. Você precisa andar por essa cidade olhando diferente. Você precisa parar de pregar o evangelho de um jeito e pregar diferente. Quem sabe você não tem que ser mais audacioso. Quem sabe você não tem que ser mais agressivo, no sentido de chegar mais nas pessoas. Quem sabe algo não tem que mudar. Lembra, Jesus olhou para eles e falou: uau, vocês desceram pelo teto. A fé de vocês salvou esse homem. E eu termino lendo para você 1 Coríntios 2,16, que diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
nós vamos falar sobre a reforma. Nós só vamos falar com ela porque alguém reformou um dia. Nós só vamos falar da reforma porque um dia alguém decidiu reformar o que não estava mais funcionando. Nós só estamos falando hoje de célula no Brasil inteiro porque um dia o pastor Paulo teve uma experiência com Deus. E ele viu uma grande multidão e as pessoas vinham até ele tentava impedir as pessoas porque atrás dele tinha um abismo. Mas começou a vir tantas e tantas e tantas pessoas que ele já não conseguia mais sozinho parar aquelas pessoas. E elas estavam e iriam cair no abismo. E Deus fala com ele, você precisa de um exército de pessoas para tirar essas pessoas do abismo. Depois um dia ele está na sala dele, eu digo, é a mente de Cristo trabalhando dentro de você. É a mente de Cristo em você. E ele conta que um dia, ele estava na sala dele buscando direção para a igreja, ele tinha cartazes escrito tantas coisas. Mas ele de repente olha para um cartaz e está escrito assim, pequenos grupos, e parece que pequenos grupos fazem assim. E Deus fala com ele, Paulo, muda essa igreja para pequenos grupos. Eu quero as células. Nós somos uma igreja inovadora, meus irmãos, nós não podemos perder isso. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos frear, nós não podemos parar. Por isso eu te chamo, compra as casas de paz, sai da sua zona de conforto, inove, faça diferente, evangelize diferente, busque a Deus diferente, muda o lugar, muda a hora, muda a forma, e peça a Deus, Deus coloca a mente de Cristo em mim. Meus irmãos, como eu tenho profetizado sobre a vida dessa juventude, que daqui vão sair pessoas que vão brilhar e vão ser conhecidas no mundo inteiro. Por que não? Foi a pergunta que eu te fiz naquela pregação. Por que não você? Por que não você? Eu vou te pedir para ficar de pé agora e nós vamos encerrar pedindo a Deus. Deus, coloca a mente do Senhor em nós. Eu creio que Deus quer distribuir. Deus quer distribuir para você um espírito de inovação, um espírito de ousadia. Você será como Davi. Você será como Davi. A palavra de Deus são histórias e histórias de inovação. Quando todos pensam, como é que eu atravesso o mar? Com um barco, Deus fala, não, atravessa andando. Quando todos falam, nós temos que conquistar essa cidade, mas tem muro muito alto, dá 7 voltas e ela vai cair. Meu irmão, quando todos dizem, como eu vou vencer um exército de 30 mil pessoas, se eu só tenho 300, eu faço acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Nós precisamos ser um canal de Deus para a inovação. Nós somos de inovação na educação do nosso país. As tecnologias, nós precisamos estar à frente desse mundo. Sabe por quê, gente? As tecnologias estão acabando com as coisas. Ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela tem ensinado tanto lixo para a nossa juventude, para as crianças. E nós precisamos de inovação de Deus. Como nós usaremos essas ferramentas para abençoar, para alcançar, para ganhar? Esse é um chamado de relevância. Essa igreja, oh Deus, essa igreja tem um chamado para ser relevante nessa nação, meu. Por isso, sobre a sua vida está um chamado para ser relevante. E Deus precisa colocar a mente dele em você. Por isso eu peço agora que você coloque a mão na sua mente e diga, Deus, me dê a mente de Cristo. Me dê a mente de Cristo, Senhor. Deus, dê ideias para o seu povo, Pai. Tira o povo da caixa, Senhor. Nos faz olhar para o perdido e não dá ideia de como ganhá-los. Oh Deus, nos faz olhar para os problemas e trazer soluções. Oh Deus, nos faz olhar, Deus, para a adoração e encontrar caminhos de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Oh Deus, nos dá, Pai, maneiras de ganhar recursos para o Teu reino. Oh Deus, nos faz avançar em missões com criatividade, Senhor. Oh Deus, distribui sobre essa juventude, Senhor. Deus, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor já nos deu tanta coisa. Porque o Senhor não pode fazer mais. Senhor Deus, distribui, Deus, para a Tua igreja criatividade nesses dias, Pai. Deus, são dias tão difíceis, Pai. São dias, Deus, de tantas mudanças contínuas.
Nós precisamos ter a mente de Cristo, Senhor. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, desbloqueia a nossa mente, Senhor. Nós somos tão travados, tão condicionados às rotinas, tão condicionados, Deus, à mesmice, tão condicionados, Deus, a fazer as coisas só por alguém empurrando a gente. Oh Deus, mas nos dá a mente de Cristo, Senhor. Meu irmão, lembra que tudo foi criado por Deus. Toda a sabedoria que foi distribuída aos homens veio da parte de Deus. Toda a capacitação, toda a capacidade do homem de aprender todo o assunto que está sobre a face da terra veio da parte de Deus. Tudo aquilo que foi criado por meio de Deus. Foi o Deus que deu a música, foi o Deus que deu a medicina, foi o Deus que deu a tecnologia. Foi Ele que ensinou, foi Ele que capacitou o homem, foi Ele que permitiu. Eu quero que você olhe para Deus como se Ele fosse um grande bolsão de conhecimento, de sabedoria, de graça, de informação, de ideias, para que você receba de Deus. É um chamado de inovação, meu irmão. É um chamado de uma igreja que precisa ser relevante nesses dias. Nós precisamos de criatividade, Senhor, nesses dias, Pai, para alcançar os perdidos. Pai, nos dá essa criatividade, Senhor. Pede a Deus, meu irmão. Fala, Deus, me dá criatividade para ganhar os perdidos, Pai. Oh Deus, me dá inovação para andar com essas casas de paz. Oh Deus, me faz ir a lugares que eu não iria, viver de forma que eu não viveria. Eu quero que você pense agora naquilo que se você já escolheu uma área de atuação na sua vida, se você já se formou, está na faculdade, se graduando em algo, ou se você ainda está na escola, mas você gosta de matemática, ou você gosta de uma área de conhecimento, eu quero que agora você coloque isso diante de Deus e fala: Deus, o Senhor me deu essa habilidade, eu quero te pedir, usa ela para o teu reino. Pede a Deus para te usar, meu irmão. Pede a Deus para usar o seu talento, aquilo que Ele te deu. Quem sabe Deus não quer colocar nas suas mãos recursos para a obra de Deus. Nós precisamos alcançar este mundo. Nós faremos missões por toda essa terra, e Deus há de nos dar todo e qualquer recurso que nós precisamos. Está aqui em nós. Peça a Deus. Se você é engenheiro, fala: Deus, usa, Pai, usa os meus conhecimentos, usa aquilo que o Senhor me deu para o teu reino, Senhor. Se você é um médico, se você é um advogado, se você gosta de matemática, enfim, coloca tudo diante de Deus. Faça uma oração sincera a Deus, para que você enxergue aquilo que Deus te deu, não só como uma forma de obter uma renda, mas uma forma de que Deus seja manifesto nessa terra, para que Ele use aquilo que Ele te deu, para que Ele te use, meu irmão. Você é Davi. Nós precisamos ser como Davi. Nós vamos derrubar gigantes de maneira diferente. Todos dizem: pega a espada, você vai pegar a pedra, porque você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, queima um fogo aqui nos nossos corações, Pai, para sermos relevantes, Pai, para sermos atuais, não na moda, Senhor. Eu não quero ser na moda, eu não quero agradar o mundo, Deus, eu quero agradar o Senhor, mas eu quero estar, Deus, up to date, Deus, para as datas, para o mundo de hoje, Deus, eu quero estar atualizado. Oh Deus, nos dá a capacidade de falar a linguagem de hoje, Senhor, alcançar, usar os meios que nós temos, Pai. Inova a tua igreja, Senhor. Eu te peço, Deus, que ideias, Deus, borbulhem no nosso meio, Senhor. Faz esse povo entrar pelo teto, Deus. Se a porta está entupida, faz entrar pelo teto, Senhor. Quão corajoso você é, meu irmão, de fazer uma oração louca nessa noite.
Você tem coragem de fazer uma oração louca nessa noite? Se eu te dissesse aqui agora, para você fazer uma oração ousada e louca diante de Deus nessa noite, respondendo a seguinte pergunta: o que você estará fazendo com a sua vida daqui a 10 anos? Onde você estará daqui a 10 anos? Qual oração você faria para Deus? Quão audacioso você seria diante de Deus? Eu, como pastor, o que eu pediria a Deus? O que eu falaria? O que eu sonharia? Eu quero que você responda a Deus em oração. Onde você vai estar daqui a 10 anos? O que você poderá estar realizando para Deus? Qual a relevância que a sua vida terá neste mundo? Responda para Ele. Quem sabe Deus não vai responder essas orações. Quem sabe Deus não vai encontrar alguém que Ele possa usar nessa noite. Quem sabe nós não vamos lembrar desse dia, dizer: Deus fez. Enquanto a banda toca uma música, eu quero que você responda essa oração. O que você fará nesses próximos 10 anos e onde você vai estar daqui a 10 anos? Responda isso para Deus, fala com Ele, conversa, projeta a sua vida. Seja ousado em nome de Jesus. Senhor Deus, é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Dá-nos a mente de Cristo, Pai. Nos faz olhar para este mundo, Pai. Nos faz ver as possibilidades e não as impossibilidades. Quero te pedir, Deus, que o Senhor cumpra o chamado que o Senhor tem para essa igreja. Ser uma igreja relevante e uma igreja resposta para todo e qualquer momento que esse país passar. E que nós sejamos resposta não só para esse país, mas para todas as nações da terra, Senhor. O Senhor já nos plantou, Deus, na Europa, e nós pedimos, Deus, avança a obra na Europa, dá-nos criatividade, dá-nos inovação para tocar os europeus, para enfrentar as realidades, Pai, ó Deus, do muçulmano vivendo na Europa. Ó Deus, dá-nos, Pai, a mente de Cristo, Pai, para alcançar pessoas, Deus, de mais variadas formas, Pai. Distribui, Senhor, a essa juventude os dons, os talentos, as possibilidades, Senhor. Dá-nos graça, Jesus. Faz-nos romper, Senhor. Faz-nos romper, Senhor. Oh, Deus. Faz-nos dar vida, Deus, sonhadores, Pai. Sonhadores, Pai. Sonhadores, Jesus. Sonhadores, Pai. Sonhadores de matar gigantes, Pai. Talvez quando Davi disse aquilo, Senhor, muitos duvidaram, disseram que ele era louco, que ele era fraco, que era impossível. Mas ele fez, porque o Senhor era com ele, Pai. Nos abençoa, Pai. Faz essa juventude dessa igreja, Pai, brilhar a luz de Cristo, Senhor. Nós te pedimos, Deus, abençoa essa iniciativa das casas de paz. É inovação, é novidade para nós, Pai. A maioria de nós nunca fez, Senhor. Mas que seja uma semana de novidades também, Pai, em respostas espirituais, Senhor. E que muitas portas se abram e vidas sejam salvas e ganhas nesse período, Senhor. Deus, tira os limites da Tua igreja, nos faz avançar e alcançar essa cidade para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém? Amém. Dá um aplauso para o Senhor, adore a Ele mais uma vez, vá com esse mistério na sua mente, busque, pense, ore por isso, em nome de Jesus.